Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Operacionalização do Sistema Integra. Me chamo Moisés Santos e na aula de hoje nós daremos continuidade ao módulo de folha de pagamento, especificamente falando um pouquinho sobre a tela de pensão alimentícia. Eu estou aqui na tela inicial do sistema, vou já procurar o módulo folha de pagamento e no módulo de folha de pagamento a gente vai ter a telinha de pensão alimentícia. E o que é essa tela e qual é a funcionalidade dela, né? A estrutura dela é semelhante às demais telas do sistema, onde a gente tem a grid de filtros e mais abaixo tem a grid de resultados. E para que ela serve, né? Essa tela será onde as unidades setoriais de RH irão cadastrar as decisões judiciais, né? Condenando o servidor ou a servidora a pagar pensão alimentícia para algum dependente. Eu não tenho aqui um processo de pensão alimentícia para a gente abrir e detalhar um pouco, mas o processo que você já bem conhece no dia a dia, né? É feito, o parceiro ou a parceira do servidor entra na justiça, né? Solicitando lá que seja realizado um pagamento da pensão e essa pensão seja descontada em folha de pagamento. Tem lá todo o trâmite judicial e, por fim, tem a decisão do juiz. O juiz vai determinar, servidor ou servidora pague tantos por cento, um percentual de um salário mínimo, um valor, para o beneficiário X, conta tal, tal e tal. E aí, esse processo chega no nosso órgão, na unidade setorial de RH, e a gente precisa parametrizar essa decisão e esse pagamento de pensão dentro do sistema. E aí a gente idealizou a tela de pensão alimentícia. Como é que ela funciona, né? Aqui em cima são os filtros, mas se chegasse um novo processo para a gente, o que a gente iria fazer, né? Realizar o cadastro. Clicaria no botão de cadastrar, e aqui a gente, primeira coisa, seria buscar o servidor que foi condenado, né? Ou intimado a pagar essa pensão. No caso aqui eu vou simular para o meu cadastro, por exemplo. Clicar em pesquisar. Quando eu clicar em pesquisar, o que o sistema vai fazer? Vai lá na tela de dados funcionais, dados pessoais e vai buscar quem é a pessoa. No caso aqui ele me trouxe. E aí ele vai pegar todas as matrículas que essa pessoa tem. Às vezes a pessoa pode ter mais de uma matrícula, né? Ah, o servidor é efetivo num órgão e cargo comissionado no outro. No caso aqui eu só tenho uma. Se eu tivesse duas, eu poderia já adicionar as duas aqui, que a informação ia se replicar em ambas as matrículas. O tipo vai ser judicial, certo? E após preencher essas informações, a gente clicaria no botão de avançar. Ao clicar no botão de avançar, o que o sistema aqui me dá, né? Ele abre uma telinha, e essa tela aqui é a tela do beneficiário. Beneficiário, pessoal, é a pessoa que vai receber a pensão. E aí ela pode ser o próprio alimentando, né? Ou seja, se o servidor for condenado a pagar uma pensão alimentícia para uma pessoa para um filho, uma filha que já é maior de 18 anos, esse dinheiro pode ser repassado direto pro alimentando, né, que já é maior de idade. Aí, no caso, ele seria cadastrado aqui como beneficiário. Mas se a pessoa é uma criança, né, o dependente ou o alimentando é uma criança que a idade seja inferior a 18 anos, essa pessoa não pode receber o dinheiro diretamente. Então a gente paga para um beneficiário, que geralmente é a mãe, o pai ou o responsável pela criança, justamente para contemplar essa situação. E aí a gente tem as duas opções, tá? E aí eu vou cadastrar aqui um dependente. Como é esse processo, né? Esse beneficiário, pessoal, ele vai estar, de certa forma, em folha de pagamento, certo? Por quê? Porque o dinheiro da pensão, quando a gente estiver lá fazendo os créditos bancários, né, esse dinheiro da pensão vai ser tirado do servidor, descontado do servidor como uma verba de desconto e vai ser creditado na conta desse beneficiário ou do alimentando. Então o dinheiro já vai cair direto na conta da pessoa. E essa pessoa precisa ter os dados dentro do sistema de folha para quando a gente estiver gerando os relatórios de crédito, poder pagar ela, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar o CPF do beneficiário que vai receber esses valores. E aí eu gerei aqui um CPF teste, tá? E vou simular aqui um nome para essa pessoa. Nome da mãe, né? E aí a gente tem alguns campos obrigatórios, lembrando que sempre os campos obrigatórios, eles são sinalizados com um asterisco. Vou botar aqui a data de nascimento dela.
qual é o sexo, qual é a raça, cor, estado civil, raça, cor, não é obrigatório. Então, eu poderia deixar em branco sem nenhum problema. Mas aqui o sistema está cobrando como obrigatório, ó, o país de nascimento da pessoa, o estado, né? E a cidade. A cidade ele nem está cobrando como obrigatório nem o estado. Então, vou deixar em branco porque esse campo aqui, cidade, está dando um bug, tá, pessoal? Pronto, pessoal. O sistema carregou aqui as informações e deu uma mensagenzinha de pessoa que salva com sucesso. Essa mensagem aqui ela é semelhante lá à telinha de dados pessoais quando a gente estava cadastrando uma pessoa nova, né? Por quê? Porque quando a gente cadastra um beneficiário aqui, ele também compõe lá a tela de pessoas, né? E quando eu cadastro as informações pessoais e clico em salvar, ele dá a mensagem e salva com sucesso, ele habilita também outras abas aqui de contatos e endereço, né? Mas nenhum campo aqui é obrigatório, que geralmente não vem no processo, né? E os dados bancários. E esse campo aqui é fundamental, porque será nessa conta aqui desse beneficiário que o sistema, né, irá realizar o pagamento. Então, vou pegar aqui, botei agência e conta, né? Lembrando que para essas pessoas pode ser qualquer conta, independente de ser o banco oficial da prefeitura ou não. Clico aqui para adicionar as informações dos dados bancários. Clico mais uma vez em salvar o beneficiário para ele armazenar as informações e clico em avançar. Quando eu clicar em avançar, ele vem para a terceira aba. O que é essa terceira aba? É a aba do alimentando, né? Que é a pessoa que de fato vai receber a pensão. A quem é destinada a pensão, né? Lembrando que se ela for maior de 18 anos, ela pode ser cadastrada como beneficiário e só ali já basta. E aí ela vem para a terceira aba, certo? No caso, eu estou simulando um dependente menor de idade, certo? Vou gerar um outro CPF aqui para cadastrar as informações do alimentando. Então, vou botar aqui alimentando o teste, treinamento FG, o sexo do alimentando, a data de nascimento dele. Como eu falei que ele é menor de idade, vou botar que ele nasceu em 2025. E aqui o grau de parentesco desse alimentando, né? Vou botar que ele é filho. E aqui também, como eu estou cadastrando um alimentando, é como se eu estivesse cadastrando um dependente lá na telinha de dados pessoais. E eu também posso pegar esse alimentando aqui e utilizar ele como dedução na base de cálculo do imposto de renda. Se eu fizesse isso, se eu quisesse isso, bastaria eu clicar aqui nessa flag e deixar ela ativa. Da mesma forma, se eu quisesse receber salário família com ele, eu marcaria a flagzinha de salário família. Preenchi todas as informações, clico em adicionar alimentando, ele dá a mensagem aqui perguntando se eu quero incluir, eu faço a mensagem de confirmação e ele fica armazenado aqui abaixo. E ele já me habilita o botãozinho de avançar. Quando eu clicar em avançar, ele já vem para a quarta aba, né, que é a aba processo. O que é essa aba processo? É aqui onde eu vou dizer qual foi o processo que está embasando o cadastro dessa pensão alimentícia. E eu vou simular aqui um número de processo. E a pensão alimentícia, né, ela também serve como base de cálculo, né, como valores a ser deduzido lá da base de cálculo do imposto de renda. Então eu marco aqui que essa determinação judicial determina que esses rendimentos sejam isentos e não tributáveis. Clico aqui em adicionar vigência. Qual é a vigência dessa pensão, né? Às vezes, muitas das vezes, né, o juiz determina apenas a data início, mas não determina a data fim. E aí a gente diz, essa pensão vai começar a partir da folha de março de 2026. Se no processo já tiver data fim, a gente preenche aqui, mas na maioria dos casos não tem data fim da pensão. Esse campo aqui ele está considerando como obrigatório, certo? Por ele estar considerando obrigatório, o sistema não vai deixar eu salvar aqui sem preencher esses campos obrigatórios, mas depois a gente vai tirar a obrigatoriedade desse campo. Eu vou simular aqui uma data fake, certo? Vou botar aqui lá na frente de 2032. O indicador de término, né? O juiz na decisão pode ser que a decisão de término seja uma nova decisão judicial. O juiz mandou adicionar a pensão, mas depois ele decidiu retirar a pensão.
Aí a gente entra aqui na determinação judicial. Mas se o juiz determinar, a pensão deve cessar quando o alimentando completar a maioridade. Então, ó, maioridade por determinação judicial. Então a gente alimenta algum desses indicadores de término, certo? Informações complementares não precisam. Clico em adicionar a vigência e clico em avançar. E aí ele vem para a aba fórmula de cálculo. Aqui, pessoal, é onde a gente vai parametrizar de que forma vai ser descontado do servidor essa pensão alimentícia, né? Ó. E aí a gente tem alguns tipos. Ela pode ser um percentual sobre o valor que o servidor recebe. Ela pode ser um valor fixo. Ah, a pensão vai ser de R$1.000. A pensão vai ser de R$1.200. Pode ser um valor calculado. Ah, vai ser 35% do salário mínimo ou 50% do salário mínimo. Então, tudo isso a gente parametriza aqui. Eu vou dizer que esse valor é um percentual. E esse percentual aqui na referência, a gente vai indicar qual é o percentual. Vou botar aqui 50%, certo? E a base de cálculo, né? A base de cálculo pode ser o salário mínimo, pode ser o valor líquido que o servidor está recebendo, pode ser o total de proventos que o servidor receba, pode ser um salário mínimo do magistério. Então, tudo isso aqui são as bases de cálculo. Eu vou indicar que é o valor bruto que a pessoa recebe, vai 50% de pensão alimentícia, certo? Como é que é só um teste. E aí aqui a gente marca, né, ó, se a pensão alimentícia também vale para 13º, para adiantamento de férias e para terço de férias. Adiantamento de 13º e para terço de férias. Quando a gente marca essas flags, significa que se o servidor receber terço de férias, vai incidir sobre esse terço também o valor da pensão. Se ele receber 13º salário, vai ser descontado também do 13º a pensão. E caso a decisão também sinalize que vai ser um valor calculado, né? 30% sobre o valor que o servidor recebe, menos as deduções obrigatórias, né? Que deduções são essas? São imposto de renda, e previdência e IPM saúde. Depois que deduzir isso, a gente aplica um percentual. E aí, sobre isso, caso alguma dessas verbas seja deduzida da fórmula de cálculo, a gente diz aqui qual é a verba. Imposto de renda vai ser deduzido. Então, a gente marca aqui a flagzinha e adiciona aqui o imposto de renda, certo? E assim outras verbas. Eu não vou marcar aqui, vou clicar no botão de salvar. E na última aba, ele já vai guardar as informações da pensão alimentícia. E na última aba aqui, é uma aba opcional, que a gente vai anexar o documento. A gente pode, por exemplo, anexar o processo e os documentos do dependente, né, do beneficiário ou do alimentando, que a gente sinalizou e cadastrou aqui. Eu vou botar o documento teste, clicar em anexar, posso botar o processo, processo de inclusão da pensão alimentícia. Se o beneficiário fosse novo, né, a gente poderia aqui adicionar o documento do beneficiário, tipo, né, beneficiário, o RG do beneficiário, a certidão de nascimento, clicaria também em anexar e ele armazenaria nessa aba toda a documentação da pensão alimentícia. E aí depois que cadastrar a pensão nessa tela, o que o sistema vai fazer? Quando a gente estiver processando o motor de cálculo, o sistema vai entrar no módulo de pensão, vai ver qual matrícula de qual funcionário tem pensão alimentícia cadastrada, vai ver a forma de cálculo da pensão e vai fazer as deduções. Internamente, a equipe de folha vai parametrizar lá as verbas de pensão, né? A gente tem algumas verbas. Se o servidor tiver uma pensão, é verba tal. Se tiver duas, é verba tal e verba tal. E assim sucessivamente. Para justamente contemplar as informações que são alimentadas nessa tela e processadas na folha de pagamento. Então aqui a gente finaliza a tela de pensão alimentícia, ensinando como, detalhando para vocês como é que se cadastra, né? A parte do beneficiário e do alimentando, a gente vai fazer alguns ajustes, porque ele não está deixando o beneficiário ser maior de 18 anos, eu cadastro somente aqui, ele está exigindo os dois, e mesmo que eu tente cadastrar os dois no beneficiário e no alimentando, ele fica dando duplicidade. Então a gente vai fazer esses ajustes justamente para entregar uma tela mais ou menos perfeita para vocês. Então aqui a gente finaliza essa aula e continua na próxima.